Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma das nossas transmissões online da celebração da Aliança Bíblica do Bairro Pio Décimo. Se você, de alguma forma, foi convidado para assistir esse nosso momento juntos como igreja, ou se você faz parte da nossa comunidade como membro, sinta-se muito à vontade a participar desse momento junto conosco, então. Antes de a gente começar a celebração em si, eu queria dar uma olhada em dois versículos ali do Salmo 19, que evidenciam muito do que é esse momento para nós como igreja. Então, vamos ler ali, verso 1 e 2 do Salmo 19. Diz o seguinte: Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite revela a outra noite. Então, como igreja, nosso propósito principal é glorificar a Deus, é dar glória a Ele com as nossas vidas, né? Que em mais uma noite de celebração como essa, possamos, mesmo que online ou presencialmente, estarmos focados nesse propósito, de que com as nossas vidas possamos estar glorificando ao nosso Deus, a quem transformou nossas histórias e permite com que possamos viver uma vida transformada em outra perspectiva, tendo Cristo como nosso Senhor. Então, agora nós vamos estar indo para o nosso momento de louvor, mas antes disso eu gostaria de fazer uma oração. Senhor Deus, somos muito gratos porque Tu transformou todo o rumo para o qual a nossa vida estava direcionada, Pai. Obrigado porque a Tua ação poderosa veio a resgatar o nosso coração e a transformar a nossa condição, Senhor. Passamos de Teus inimigos, de separados de Ti por causa do pecado, para Teus amigos, para Teus filhos, Senhor, e instrumentos para que possamos refletir a Tua glória, Senhor. Cuida que, como igreja, possamos estar focados em cumprir esse propósito, que possamos refletir e proclamar da Tua glória, Senhor, dia após dia. E nos abençoa, Senhor, nesse momento que vamos ter de celebração, para estar exaltando o Teu nome e evidenciando isso como corpo, como igreja que depende e é sustentada por Ti, Senhor. É isso que pedimos e agradecemos no Teu nome, Senhor Jesus. Amém. Vamos então para o nosso momento de louvor. Boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso momento de louvor das celebrações online da Aliança do Pio Décimo. E para hoje eu separei a leitura do Salmo 62, a partir do versículo 5, que diz assim: Descanse somente em Deus a minha alma, dele vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta, não serei abalado. A minha salvação e a minha honra de Deus dependem. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos, ó povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Que possamos descansar somente em Deus e possamos nos lembrar que Ele é o Deus que nos salva, que Ele é o nosso refúgio, nosso abrigo. Vamos orar. Senhor Deus, nós Te louvamos, porque Tu estás conosco em todos os momentos das nossas vidas, porque Tu és o nosso socorro, Tu és a rocha, Tu és o nosso refúgio, nosso abrigo, Deus. Que possamos colocar a nossa confiança sempre em Ti e dessa forma possamos desfrutar da paz que excede todo entendimento, Deus, apesar de qualquer circunstância. Que possamos aprender a descansar o nosso coração em Ti. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Sobre toda a terra Tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar em mim, Senhor, reinar.
que sou, vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Agora nós queremos convidar em especial as crianças para participarem conosco do momento de louvor infantil. Hoje nós vamos cantar um clássico que é Vem com Josué lutar em Jericó, nos lembrando da história de quando as muralhas de Jericó caíram e o povo de Israel conquistou a cidade. A música vai ter alguns gestos, estão todos convidados para participarem com a gente. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Suba os montes devagar, que o Senhor vai guerrear. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. As trombetas soarão, abalando o céu e o chão. Cerque os muros para mim, pois Jericó chegou ao fim. Vem com Josué lutar em Jericó, Jericó, Jericó. Vem com Josué lutar em Jericó e as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. E as muralhas ruirão. Muitos olharão ao céu e as nuvens vão louvar. Muitos vão te ouvir falar, mas sequer vão se importar. Não vou esquecer-te, és meu Deus, meu Rei. Todo coração eu te ofertarei, e meu sacrifício é nada próprio meu, mas o
que de ti eu recebi. A ti meu coração com gratidão darei, e em louvor eu danço pra ti eu vou cantar, em festa te adorar, com alegria eu vivo pra te amar. Muitos ouro amarão a seu brilho vão servir. Tua palavra pode ler, mas jamais vão te seguir. Não vou esquecer-te, és meu Deus, meu Rei. Todo coração eu a te ofertarei, e meu sacrifício é nada próprio meu, mas o que de ti eu recebi. De meu coração gratidão darei, e em louvor eu danço pra ti eu vou cantar, em festa te adorar, com alegria eu vivo pra te amar. De meu coração com gratidão darei, e em louvor eu danço pra ti.
Vamos orar. Senhor, nós te louvamos por tu seres o nosso refúgio, a nossa torre forte, Senhor, o nosso abrigo. Que possamos colocar a nossa confiança sempre em Ti, que possamos nos alegrar em Ti, possamos ter certeza de que Tu estás conosco em todos os momentos das nossas vidas e que em Ti podemos nos sentir seguros, Deus. Que a nossa esperança possa sempre estar no Senhor e que possamos falar dessa esperança para esse mundo aí fora. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Então, pessoal, dando sequência agora ao nosso momento de celebração, vamos para a parte em que vamos estudar um pouco da Palavra de Deus e entender que desafio Jesus tem para nós através da Bíblia hoje, né? E como vocês sabem, nesse domingo a gente vai estar encerrando a nossa série de estudos que tem como tema a Reforma Protestante por causa do aniversário que ela vai estar fazendo agora no dia 31 de outubro, né? Só para a gente se localizar um pouco, então, em 1517, Martinho Lutero, né, um monge agostiniano, vinha se tornar professor na Universidade de Wittenberg e ministrava cursos bíblicos lá, principalmente sobre os livros de Gálatas e Romanos. Ao ministrar esses cursos e observando a realidade a qual ele estava vivendo, né, como monge, como parte da igreja naquela época, analisando então essa realidade em contraste com a palavra de Deus que ele tanto estudava, Lutero entendeu que algumas coisas não estavam alinhadas corretamente ao padrão bíblico que ele encontrava no estudo da palavra, né? Dessa forma, certamente o Espírito Santo acabou motivando ele, né, a escrever 95 teses que vieram depois a estar fundamentando, né, os 5 pilares que a gente revisou nesses domingos anteriores, que moveram então toda a defesa da Reforma Protestante, que vai estar fazendo aniversário no dia 31. Só para a gente não deixar de relembrar, os 5 pilares que fazem parte, né, dessa defesa da Reforma e que constituem toda a base dela, né, são somente a fé, ou sola fide, somente a Escritura, ou sola Scriptura, somente Cristo, ou solus Christus, solus Christo, né, sola graça, ou somente a graça, e soli Deo glória, somente a Deus glória, glória somente a Deus, tanto faz. Esses pilares, pessoal, eles vieram a definir muito do que precisava ser transformado na igreja da época presente na Reforma, né? Hoje a gente ainda encontra dificuldades similares, como a gente viu, estudando cada um dos pilares ao longo do mês, mas nesse domingo em especial, onde a gente vai estar tentando revisar esses valores, eu gostaria que a gente parasse para observar um pouco em específico, provavelmente um dos trechos que talvez mais tenha instigado Lutero a mover, né, toda essa reforma que era necessária e ainda precisa ser aplicada hoje em dia, que está ali no primeiro capítulo de Romanos, né? A gente vai, baseado em Romanos, ali do capítulo 1, verso 16 até o final dele, conversar sobre como nós, né, cristãos hoje, podemos estar vivendo um cristianismo bem ajustado e sobre o que proporciona esse cristianismo bem ajustado nas nossas vidas, né? Esse é o tema do nosso assunto hoje. Nós vamos estar tentando entender o que nos traz viver um cristianismo de acordo com esses pilares da Reforma que são inspirados na Bíblia, né, que são parte das Escrituras. Então a gente vai estar falando sobre algumas consequências que a gente tem nas nossas vidas ao estar vivendo um cristianismo dessa forma. Certo, pessoal? Então, para isso, vamos fazer a leitura do trecho, então. Romanos capítulo 1, nós vamos ler dos versos 16 até o 32. Lá diz o seguinte: Não me envergonhe do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Portanto,
a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e justiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as suas relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, te pedimos que o Senhor possa estar nos direcionando como igreja agora, estar refletindo sobre a Tua Palavra, Senhor, e buscando direção que vem de Ti para que possamos viver a nossa vida de maneira que Te agrade, Pai. Cuida para que como igreja possamos estar entendendo, Senhor, quais são as bênçãos que recebemos de Ti por estar vivendo um cristianismo conforme a Tua vontade. E ao mesmo tempo nos ajuda a guardar o nosso coração das coisas que não Te agradam, Senhor. Abençoe esse momento que vamos ter juntos agora e direciona isso conforme a Tua vontade, Senhor. No Teu nome, Pai. Amém. Então, pessoal, como vocês podem notar, Paulo, o autor desse trecho aos Romanos, né, ele começa ali no verso 16 falando sobre uma consequência muito boa que temos ao estar vivendo um cristianismo alinhado, né, aos valores da reforma, um cristianismo alinhado ao que a palavra de Deus nos coloca como correto. E sempre que eu estiver falando essa noite sobre vivermos um cristianismo alinhado, em relação a esse padrão que eu vou estar querendo me pronunciar. O cristianismo alinhado aos pilares da reforma que são baseados na palavra de Deus. A primeira consequência clara que o trecho traz à tona, ali nos primeiros 2 versos que a gente leu, de 16 a 17, é que ao vivermos esse cristianismo que é alinhado aos pilares da reforma e à vontade de Deus, nós temos uma vida que é coerente com o plano de Deus para nós, que é de acordo com a sua vontade. A gente pode observar que Paulo começa ali dizendo que ele não se envergonha do Evangelho, porque ele sabe que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E em seguida ele vai dizer que é por meio do Evangelho que é revelada a justiça de Deus em Cristo, que é quem permite que possamos viver realmente por meio da fé. Então, para nós, é bem fácil observar, olhando esse trecho, que
o Evangelho é o padrão qual a gente sempre vai ter que escolher ajustar a nossa vida para estar vivendo de forma coerente e alinhada com a vontade de Deus. Essa é uma consequência natural de vivermos um cristianismo dessa forma, né? Só que curioso para nós é que o cara que está escrevendo isso aqui, se a gente lembrar do Paulo ser humano, do Paulo autor, né? Ele experimentou realidades muito diferentes na sua vida, né? Ele antes era um perseguidor de cristãos, era uma pessoa que vivia baseado em outros princípios, em outros propósitos que não a mensagem do Evangelho. Mas a partir do momento que ele conhece Cristo e entende o chamado de Jesus para ele, a sua vida se transforma, a ponto de ele viver de forma totalmente coerente com a palavra de Deus, né? Conforme e segundo o plano de Deus para a sua vida. Essa semana, enquanto eu pensava sobre essa conversa que a gente ia ter hoje para revisar todos os valores que fazem parte da reforma, que estão na palavra e direcionam nossa vida com Deus, consequentemente, eu estava um pouco intrigado em relação a como eu posso explicar o porquê que é importante a gente viver um cristianismo que é totalmente alinhado ao propósito de Deus, a esses valores, para usufruir do impacto que isso tem nas nossas vidas, né? Do como pode ser transformador ou viver o cristianismo na essência no nosso dia a dia. E eu estava pensando em histórias, né? O que eu podia falar, o que eu podia contar, e nada me vinha à mente. E faz algum tempo já, curiosamente, eu voltei a tentar estudar um pouco de música, né? Que é uma coisa que eu gosto bastante. E sempre que eu tenho um intervalo, né, entre o horário de estar na aliança ou que eu chego em casa, eu tento pegar a guitarra e dar uma estudadinha. E o curioso é que nesses últimos dias eu até deixei uma guitarra aqui na aliança para quando surge algum intervalo ou algum tempo para eu poder dar uma olhadinha em alguma música, alguma coisa, enfim. Curioso é que em casa eu costumo praticar uma guitarra que foi regulada há pouco tempo e que ela não apresenta assim, nenhum tipo de problema nessa regulagem, na sua construção, enfim. E é muito bom ter esse tempo estudando música nesse instrumento, porque tu escuta direito os sons, tu consegue tocar as músicas mais próximo do como elas deveriam, é mais confortável, né, tá tocando esse instrumento, enfim, ele cumpre o seu propósito da melhor maneira possível. Já a guitarra que eu deixei na aliança, para os períodos de intervalo, para dar uma olhadinha e tal, ela não tá tão bem regulada assim, bem pelo contrário, né? Ela tá um pouco desajustada ao que ela deveria ser como instrumento. E às vezes me frustra, né, quando eu pego ela para dar essa estudada, porque os sons não saem muitas vezes como deveriam ou como sai na guitarra que está ali bem ajustada, não é tão agradável de tocar e muitas vezes o que era para ser um período legal de estar ali praticando música acaba sendo um pouco de estresse porque as coisas não acontecem do jeito certo. Na nossa vida como cristãos, eu acredito que o primeiro impacto que temos ao viver um cristianismo alinhado é esse, né? Ao ponto de que quando vivemos conforme o que a palavra nos instrui, conforme o que os valores bíblicos nos demonstram, conforme a mensagem do Evangelho que Paulo ali diz, assim como ele, na vida nova que ele experimenta com Cristo, a gente pode realmente estar cumprindo o nosso papel para o qual fomos criados, né? Estamos vivendo para o que fomos feitos a viver. Dar glórias a Deus, demonstrar o seu amor, fazer com que pessoas se aproximem do seu reino. Quando vivemos um cristianismo que não é alinhado à palavra de Deus e aos valores que ela nos desafia a viver, dissoamos do propósito para o qual Deus certamente nos chamou. E Paulo faz essa afirmação nos 2 primeiros versos de que ele não se envergonha do Evangelho e ao mesmo tempo ele entende que o justificado por Cristo, o justo, vive somente pela fé, porque ele entendeu, né? Cristo moveu ele a entender o quão importante é estar vivendo de forma alinhada à palavra e ao chamado de Deus.
Vivemos um cristianismo bem ajustado, então, a esses pilares da reforma, que são baseados na vida, na palavra de Deus, faz com que a gente não viva mais uma vida que é alheia ao léu, bem pelo contrário, né? Que tem propósito, tem sentido, como a gente falou. Pensando nisso, então, pessoal, será que a gente tem vivido um cristianismo bem ajustado a esses pilares da reforma, aos valores bíblicos, a ponto de que estejamos cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas? A ponto de que nossas vidas ressoem a mensagem do Evangelho diante de todos e de todas as circunstâncias? Onde isso não tem acontecido? É uma pergunta que às vezes a gente tem que se fazer. Que da mesma forma que eu sei por que aquela guitarra que não está bem regulada não está fazendo, não está cumprindo seu papel ou não está expressando o som que ela deveria, e eu entendo que problemas ela tem, na nossa vida é similar, né? Se não estamos vivendo um cristianismo alinhado e não estamos cumprindo o chamado de Deus para as nossas vidas, existem áreas que precisam ser transformadas, pecados que a gente precisa abandonar, coisas nas quais o Espírito Santo precisa agir no nosso coração. Então, esse é o primeiro grande impacto, né? Ao vivermos um cristianismo bem alinhado à verdade, consequentemente, alinhamos nossa vida ao plano de Deus para nós, como a gente vê Paulo dizendo ali no início do trecho. Mas na sequência, Paulo vai estar falando de outra consequência para nós muito boa de estarmos vivendo esse cristianismo alinhado à verdade, né? Nos versos de 18 ao 20, Paulo nos mostra que dessa forma vivemos uma vida que é livre da ira de Deus, né? Se a gente olhar dos versos ali, 18 até o 20, a gente vê que a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, né? Então, basicamente, a gente pode entender que todos aqueles que escolhem, né, ou que estão na posição de não reconhecer Deus como seu Senhor, de não se reconciliar com Ele através de Cristo, por meio da graça, estão destinados a Ele, porque escolhem a injustiça, escolhem um viver que não é justificado por Jesus. E a ira de Deus é algo o qual sempre deve ser temido, né? A palavra de Deus sempre se refere a ela com temor. O triste desse trecho é que Paulo deixa bem claro que, mesmo podendo entender o poder, o tamanho e a grandeza desse Deus o qual servimos, muitos escolhem negar esses atributos tão visíveis de Deus, mesmo através da criação. Muitos escolhem tentar viver alheios a isso, mesmo podendo entender Deus revelado de várias formas à sua frente. Isso mostra um coração obstinado, né? Um coração alienado e ao mesmo tempo com um triste fim, o qual, graças ao entendermos quem Cristo é nas nossas vidas, podemos estar livres, né, dessa consequência da temível ira de Deus. Então, o quanto temos nos motivado ao saber disso, se compadecer do próximo, né? Porque a palavra nos instiga a não só pararmos, estarmos livres da ira de Deus, mas ao entendermos que isso é chamado para demonstrar o seu amor para as pessoas que ainda estão debaixo dele, né? O quanto isso tem nos motivado a, como cristãos, demonstrar através das nossas vidas que sim, tememos a Deus, de que sim, a Ele deve ser toda a glória, porque sabemos quem Ele é, porque entendemos da sua grandeza, e por isso queremos demonstrar para as pessoas que carecem da graça de Deus. O quanto nós temos, ao mesmo tempo, também sido gratos por não estar mais destinados a essa ira, né? Isso é motivo suficiente para que a gente acorde feliz durante o resto dos nossos dias. Sabemos que sem Cristo tínhamos um destino terrível, né? Viver uma eternidade sofrendo as consequências de ter passado pela ira de Deus,
separado da sua presença, de sua glória, e agora, graças a Jesus, tudo se fez novo, né? Passamos a condição de amigos de Deus. Isso é motivo de gratidão eterna para nós. Não vamos poder retribuir, mas ao mesmo tempo é motivo de sim sermos felizes, contentes e gratos, né? Mas Paulo continua no trecho. Ele vai ali dos versos 21 até o 23 demonstrar outra consequência boa que nós temos, que nós podemos encarar como consequência boa que temos por viver um cristianismo bem alinhado à palavra de Deus, à verdade e, consequentemente, esses pilares que a gente estudou nesse mês. Que uma vida que está alinhada à verdade, ela entrega a glória para Deus e não se sujeita a nenhum tipo de idolatria. Se vocês pararem para observar, nesse pequeno trecho aqui, mais uma vez Paulo vai estar evidenciando o quão grande é a arrogância daqueles que tendo conhecido a Deus, escolhem não o glorificar. A ponto de que o coração deles se torna tão insensato e tão obscuro que eles trocam o dar glória a Deus para dar glória a coisas criadas, né? Não é hoje a nossa condição como cristãos, né? Porque entendemos para quem deve ser destinada a glória. A gente estudou, né, viu e vê que a palavra mostra que toda a glória deve ser entregue somente a Deus. E consequentemente, em nossas vidas, temos a oportunidade de viver livres e não sujeitos a qualquer tipo de idolatria por entendermos isso. E fica também um alerta para nós, porque muitas vezes a gente lê um trecho como esse e pensa, mas caramba, como essas pessoas conseguem ser tão obstinadas, né? ser tão cegas. Só que não observamos que muitas vezes o nosso coração tende a flertar com isso novamente, né? Que a gente tende às vezes a se não vigiar ou a se não viver com base na palavra e focado no entregar a glória que devemos somente para Deus, caímos em armadilhas, né? Hoje não temos talvez os ídolos tão nominais que imitam seres humanos ou répteis, quadrúpedes, como o texto coloca, mas temos coisas que tomaram lugares de ídolos, né? Pessoas vivem uma vida alienada ao conquistar conforto, ao ter dinheiro, ao buscar prazeres, ao ser satisfeito com títulos, com carreiras, com cargos. São novos ídolos, né? Ainda existem os antigos, que o texto coloca aqui, mas existe um novo tipo de idolatria na cultura que a gente está inserido hoje. E é graças ao entendermos quem Deus é, ao termos o privilégio de poder viver um cristianismo alinhado à sua palavra, que podemos entregar a glória para o fim devido, para o nosso Senhor, para Deus, e não nos sujeitarmos mais a essa idolatria. Algumas perguntas que nós devemos nos fazer e refletir ao olhar para essa verdade que é presente nas nossas vidas e é triste ainda. O quanto nós temos nos preocupado em guardar o nosso coração para Deus. O quanto temos buscado demonstrar diante das pessoas o apreço que a gente tem pelo nosso Senhor. E o como a gente vive para dar glória a Ele. O quanto a gente olha para a realidade que existe ao nosso redor e se preocupa em viver um relacionamento tão íntimo e sujeito a Deus, a ponto de que nossa identidade revele quem Ele é. Que nossa identidade seja baseada em quem é o nosso Senhor. Porque não basta o discurso vazio. O cristianismo bem alinhado, como a gente viu, ele é prático. Ele entrega a glória a Deus. Em todas as ações, em todas as atitudes. O que temos feito para que isso seja verdade? Para que possamos olhar os versos ali de 21 a 23 e entender que Deus realmente tem agido no nosso coração e estamos abraçando o compromisso com o desafio de que Ele seja o centro de tudo que somos. Não podemos simplesmente achar que
que cristianismo é uma coisa de dia, de momento, né? Cristianismo é uma coisa que deve ser constante. A gente tem sim que tem que ter compromisso com a verdade, a ponto de não se sujeitar mais a falsos senhores ou uma idolatria vazia. Porque agora sabemos para quem nossa vida deve entregar agora. Isso é um dos impactos positivos que viver um cristianismo bem alinhado à verdade traz às nossas vidas. E por fim, pessoal, eu acho que Paulo usa praticamente metade do trecho que a gente leu hoje para evidenciar um impacto positivo que tem o conhecer a verdade do Evangelho e o impacto positivo que tem através da graça de Cristo podemos viver pela fé. Dos versos de 24 a 32, ele mostra, né, de forma bem prática como é uma vida que não tem Deus como centro, né, e como ela se sujeita à escravidão do pecado. Graças ao entendermos quem é Cristo e ao vivermos esse cristianismo verdadeiro, bem alinhado à verdade, não temos mais uma vida que é escrava do pecado. Pela graça de Cristo, isso é verdade para nós. Nós podemos olhar todas as situações que o trecho coloca do como o coração obstinado do homem, né, em desobedecer a Deus, em não viver conforme a sua verdade, em querer ser a parte de Deus em suas vidas, o leva para uma situação em que Deus fala: se você quer tanto me desobedecer, se você quer tanto viver longe de mim, se você quer tanto se entregar às suas paixões, eu vou deixar com que você faça isso. É basicamente o exemplo que ele dá. E a consequência disso é terrível. Não só uma falsa liberdade que não tem nada de verdadeira, mas pelo contrário, é uma escravidão alienada a muitas coisas vazias que só conduzem à destruição. E certamente quando a gente olha para esse trecho, algumas coisas saltam aos olhos mais do que outras, né? Porque a gente vê que as mulheres se entregam a relações indevidas, da mesma forma os homens, mas não para só nisso. São várias outras falhas de caráter e moral no coração que levam para longe de Deus, que não são conforme a sua vontade. E é graças a Cristo que a nossa realidade pode ser diferente. Nós não temos nada de melhor do que qualquer uma das pessoas que se encontra nessa condição de inimiga de Deus, senão Cristo, nosso Salvador. É Ele quem proporciona uma vida e uma realidade totalmente diferente, que nos permite não se tornar cheio de toda injustiça, de toda maldade, de toda ganância, depravação, homicídios, rivalidades, enfim, todas essas coisas horríveis que o texto coloca, graças a Cristo não são mais o que enche o nosso coração. Graças a Cristo não somos mais escravos de uma vida assim, que é sujeita ao pecado totalmente. Mas ao vivermos um cristianismo que é alinhado à verdade, que tem Cristo como Senhor, que entrega a glória para Deus, que vive somente através da fé, podemos viver liberdade verdadeira pelo agir de Cristo em nós. Não podemos deixar de nos olhar coisas como essas, né? Por termos o privilégio, não é automaticamente que passamos a usufruir dele, né? Nós temos sim que saber olhar para o nosso coração e entender onde precisamos lutar, né, com as áreas que temos flertado com a escravidão de outrora, né? Temos que avaliar isso, onde isso tem sido luta para os nossos corações, né? Onde a gente tem escolhido muitas vezes obedecer o pecado ao invés de viver para o Cristo que nos libertou do pecado. O que me faz acreditar numa mentira como essa, né? A gente, ao olhar para as Escrituras, entende que o diabo nunca vai nos tentar com algo que é desprezível aos nossos olhos. Nosso coração nunca vai tentar nos enganar com algo que não nos atrai, né, no íntimo, na carne, em nada. Mas, ao mesmo tempo, onde temos nos deixado acreditar numa mentira como essa? Temos de lembrar que
vivermos livres por Cristo, às vezes não é tão confortável quanto ficarmos sentados, travados por algemas. Algemas essas que são o pecado. Às vezes o ser realmente livre é lutar contra muitas coisas que nos aprisionam, que nos escravizam. Cabe a nós olhar para a palavra de Deus, para a verdade e entender como podemos estar sempre voltando para as Escrituras e, consequentemente, para agradarmos a Deus com o que somos. Mas só para não perdermos tudo que a gente falou aqui, pessoal, porque é um comparativo de muita coisa em pouco tempo, né? Mas eu acho que dá assim para a gente estruturar um pouco a sequência disso e vamos retomar agora então. Tentamos hoje, né, olhando para esse trecho de Romanos, finalizar essa série de estudos que a gente fez sobre a Reforma Protestante e principalmente sobre os pilares que sustentaram a defesa dessa reforma. Então, nessa noite a gente falou sobre o que proporciona o vivermos um cristianismo que é alinhado a esses pilares que são a base da reforma. Pilares esses que são inspirados na palavra de Deus. Vimos que quando a gente vive com base nesses princípios, vamos estar vivendo de acordo com a vontade de Deus, com o chamado dele para nós. Entendemos também que quando olhamos, né, para esses pilares da reforma protestante, entendemos que estamos livres da ira de Deus graças a Cristo, que podemos render glórias a Deus através do que somos, não mais a fins indevidos, e que não somos mais escravos do pecado, porque Cristo nos libertou. Olhando para Romanos 1, do 16 ao 32, a gente pode entender essas coisas. Primeiro pelas afirmações de Paulo, depois pelas afirmações que Paulo faz em relação às pessoas que vivem de forma alheia ao ter Cristo como Senhor e Salvador, de forma alheia a reconhecer a ação de Deus em suas vidas, né? Podemos olhar, por exemplo, triste retratado no texto e entender que ao vivermos perto de Jesus, a nossa vida é totalmente diferente. Ao vivermos baseados nesses pilares que sustentam a reforma, por estarem também presentes na palavra de Deus, podemos ter uma realidade de vida transformada, né, que é de acordo com o que Deus quer para cada um de nós. No que isso impacta de forma objetiva as nossas vidas, pessoal? No que podemos olhar para esse trecho que Paulo traz hoje, para os pilares que a gente estudou e entender o impacto que isso tem nas nossas vidas no dia a dia. Primeiro, de maneira nenhuma devemos nos envergonhar do Evangelho, né, e da mensagem que o Evangelho traz para cada um de nós. Temos que lembrar que ele é poder de Deus que nos salva, justifica e restaura, né? Então, como cristãos, a gente deve dar valor para o Evangelho, a gente deve sustentar as nossas vidas e tudo que a gente é no Evangelho. Essa deve ser a nossa marca em comum, o sermos salvos pela graça de Cristo e por Ele transformados dia após dia. Devemos também sempre lembrar que, mesmo merecedores da ira, né, como pecadores, é através da graça de Cristo que a gente não está mais na posição de inimigo de Deus. Hoje podemos dizer que somos amigos de Deus graças a Cristo. Ele transformou a nossa condição. Também, claro, o impacto de que devemos entregar nosso coração para o Senhor e render a Ele sempre toda a glória. A partir do momento que conhecemos Jesus, entendemos quem Ele é na nossa vida, deve ser claro para nós que não vivemos mais para nós mesmos, vivemos por Cristo que nos resgatou. Graças a Cristo não somos mais escravos do pecado, né? E não vivemos mais a escravidão que esse pecado impunha nas nossas vidas, mas somos realmente livres. Jesus é quem torna tudo isso sobre o que a gente conversou, né, nessa série de estudos sobre a reforma viável, né? Não nossas habilidades, não nossas capacidades,
devemos sempre lembrar que não somos superiores a ninguém. Somos pecadores que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, justificados por Ele diante de Deus, obtendo assim o perdão. Essa é a nossa marca. A obra de Cristo nas nossas vidas. A palavra de Deus, pessoal, sempre é onde devemos basear a nossa vida. Sempre que tivermos de tomar qualquer decisão ou estabelecer qualquer princípio, atitude ou ação, a palavra de Deus deve ser onde vamos buscar nosso recurso. A palavra de Deus deve ser onde vamos buscar basear nossa ação, não em outras coisas. O cristianismo que exerce valores bíblicos, presentes nesses pilares da reforma que a gente viu, sempre vai ser um instrumento relevante nas mãos de Deus, usado para que o reino dele cresça. Às vezes a gente não enxerga muito, ou às vezes a gente não tem muita noção do que Deus pode fazer através das nossas vidas, mas Ele é quem faz. Não podemos esquecer disso. E ao entendermos esse impacto, então, eu queria deixar um desafio para que a gente pudesse estar pensando ao longo desses dias. Primeiro, como eu disse para vocês antes, esses pilares que a gente estudou, eles são fruto de muito conteúdo bíblico, que pode ser esmiuçado e estudado mais a fundo. Então, investe e passa um tempo observando com mais calma cada um desses pilares que a gente estudou. Para olhar a palavra de Deus e pensa, tenta construir a ideia do porquê que toda a glória deve ser só para Deus, do porquê que o cristão vive somente pela fé, do porquê que é só através de Cristo que a gente tem a nossa condição transformada, do porquê que a Escritura é a única base que a gente tem para inspirar as nossas ações. E olha esses valores com calma na Bíblia, a ponto de que eles soem coerentes, lógicos e verdadeiros para ti. Porque não é o que o Edgar fala ou o que o Fofo diz num estudo que deve ser o teu valor, mas é o você conhecer a Bíblia e tomar posse da verdade presente nas Escrituras que deve ser o seu valor. Você tem que olhar para a palavra de Deus e ter intimidade com ela. Então, depois de estar revisando esses valores, estar entendendo eles de uma forma melhor, avalie diante de Deus qual desses valores, desses pilares de um cristianismo bem ajustado deve ser trabalhado e melhor aplicado no seu coração. Se talvez o você entender que é somente através de Cristo que você pode viver a vida que tem vivido hoje como cristão, investe tempo na dependência de Jesus que você precisa ter, no reconhecer quem Jesus é para ti. Se a questão é o somente através da fé você viver, investe tempo se debruçando sobre a palavra de Deus nesse assunto e, consequentemente, nos outros somente. No somente a Escritura, no glória somente a Deus, no somente a graça. Identifica qual desses pilares deve ser melhor trabalhado e amadurecido no teu coração, depois de ter feito essa revisão. Coloque teu coração diante de Deus e ore muito por isso. Que Ele possa continuar a boa obra que Ele começou em ti, assim como Ele tem agido no meu coração e dos nossos irmãos também. Que possamos estar realmente empenhados em viver um cristianismo que é alinhado à verdade, que é alinhado a esses valores expressos nos pilares da reforma. E dessa forma ser usados por Deus na nossa igreja, na sociedade de Caxias do Sul, onde Ele quiser nos usar. Vamos orar, pessoal? Senhor Deus, somos muito gratos porque a Tua palavra nos dá conforto. Sempre que olhamos para ela, entendemos que, graças a Ti, a condição da nossa vida é totalmente diferente. Obrigado, Senhor, porque podemos entender que, ao vivermos um Evangelho vivo e presente nas nossas vidas, vamos estar debaixo da Tua vontade, de acordo com o Teu querer para nós, e dessa forma, Senhor, vamos Te glorificar e fazer a Tua vontade. Cuida para que sempre possamos estar assim, se alinhando à Tua palavra, Deus, para viver dessa forma. Que cada um de nós, como igreja, possa estar preocupado com isso, a ponto de tornar esse o nosso padrão, Deus.
conhecer a Tua Palavra a ponto de que a gente possa buscar, inspirar tudo que sai do nosso coração nela, Pai. E que não esqueçamos, Deus, ao olhar para exemplos negativos como esses que Paulo coloca no primeiro capítulo de Romanos, do impacto positivo e restaurador, Senhor, que a Tua Palavra tem nas nossas vidas. Obrigado porque a gente olha para trechos como esse e sabe que se a nossa vida hoje é diferente, é tudo graças a Ti. Nos ajuda a ser contentes com isso. E ao mesmo tempo a estar demonstrando do como isso é acessível para as pessoas que estão ao nosso redor através de Cristo, Pai. Nos ajuda nesse desafio, somos dependentes de Ti, Pai, e precisamos que o Senhor nos mova para que isso possa ser verdade, Pai. Então, é isso que a gente coloca de todo o coração como igreja. No Teu nome, Senhor. Amém. Certo, pessoal? Então, olha os pilares com calma ao longo da semana e reflete sobre esses assuntos na Palavra de Deus e que possamos estar vivendo sempre um cristianismo que é bem alinhado à Palavra, que é bem alinhado aos valores que ela traz para nós como ideais, certo? Não temos nosso cafezinho ainda, mas que Deus nos abençoe e logo, logo possamos estar voltando à normalidade. Bom domingo a todos.